Olá, pessoal! Espero que esteja todo mundo bem. Essa semana nós vamos falar sobre os poríferos no grupo 7, módulo 53, na página 132 a 134. Os poríferos, eles são animais invertebrados, tá? Ou seja, não possuem vértebras, e eles recebem esse nome devido aos grandes poros que ele possui. Notem essas aberturas aí por cima deles e em seus corpos, no seu corpo também tem vários poros, por isso que ele é conhecido por esse nome, né? Poro, que significa poros, que significa poro, e ferre, portador, né? Portador de poros. O filo porífero, ele possui algumas características gerais, também são chamados de espongiários. São as esponjas de animais aquáticos, preferencialmente marinhos, né? Preferencialmente marinhos quer dizer que existem espécies que são aquáticas, porém, existem espécies que são marinhas, porém, a sua minoria vive em água doce. Eles também são animais de menor complexidade e são importantes para o homem como fornecedores de produtos de higiene, limpeza. Então, antigamente, as pessoas que viviam nas épocas remotas, elas utilizavam os poríferos, as esponjas, para esfregar sua pele, seu corpo. Então, por isso recebe esse nome, de esponja. E daí também o nome Bob Esponja, viu? Sobre a estrutura do corpo dos poríferos, eles podem viver livremente ou em colônias fixos, sésseis, em um substrato, como eu já falei, na maioria das vezes, integrado aos recifes de corais, junto com os quinidários, que a gente vai falar também. São os únicos representantes dos parazoários, animais que não têm tecidos. O seu corpo é sustentado por um esqueleto de espículas, minerais de sílica ou calcárias, ou ainda de espongina, que é uma proteína. O ósculo é grande abertura superior da esponja, aquela abertura que tem no topo dela, a gente chama de ósculo. E o átrio ou a espongiocele é uma cavidade interna que tem dentro do corpo dos poríferos. Eu vou mostrar a imagem e vou mostrar para vocês. Os poríferos, eles não possuem sistema digestório, eles não possuem sistema respiratório, eles não possuem sistema circulatório, sistema nervoso. Então eu costumo dizer que os poríferos, eles não possuem porcaria nenhuma, porque é uma forma de vocês gravarem, né? Então, todo o processo é feito de célula a célula. Então, todo o processo é feito intracelular, tá? Ou seja, todos os nutrientes resultantes da digestão, eles são distribuídos para as demais células do animal, enquanto a água com resíduos do seu metabolismo é eliminada para o meio externo. Então, por isso que aqui a gente tem vamos falar um pouquinho sobre as várias células que eles possuem, porque todo o processo é feito de célula a célula. Os pinacócitos são as células que formam a camada externa do animal, constituindo algo semelhante à derme de um animal, que é essa parte mais superficial da pele que um animal possui. Os porócitos formam os poros por onde a água penetra. Os coanócitos, eles têm flagelos e são responsáveis por fagocitar e digerir partículas alimentares retiradas da água. Os amebócitos são responsáveis pela distribuição dos nutrientes ao organismo do animal e também estão envolvidos com a reprodução. Aqui a gente tem a estrutura do corpo de uma esponja, vão acompanhando comigo aí os nomes, para vocês saberem qual que é a função deles. No meio a gente tem o átrio, que é esse canal aí dentro, ele serve para estar filtrando a água. Lá em cima o ósculo, por onde essa água ela sai, ela entra pelos poros, vocês estão vendo que existem esses porozinhos aí, e ela entra pelos poros e sai pelo ósculo. Então, o corpo de uma esponja é formado basicamente por dois tipos de células,
os coanócitos, que está bem em cima aí do lado esquerdo, e os amebócitos, também chamados de espongina, que está mais embaixo. Cada célula de uma esponja, ela realiza todas as funções vitais de um organismo, como, por exemplo, respiração, reprodução, excreção e digestão. Lembra que eu falei que os poríferos, eles não possuem nenhum desses sistemas. Então, todo o processo é feito através de célula para célula. Ele não tem sistemas. O esqueleto dele é constituído de espongina e de espícula, que podem ser calcário ou de sílica. E ele apresenta lá em cima, como a gente já falou, a cavidade interna, denominada diátrio, aqui tá vendo? É no meio deles aí. E a abertura superior, que é o ósculozinho aí, por onde a água sai. Aí, do outro lado, a gente tem as outras células, temos os pinacócitos também, aí tem as espículas, né? E aqui todas as partes do corpo de uma esponja. Aqui eu coloquei essa imagem em 3D para vocês verem, ó. Cada bolinha, vamos chamar de bolinha, cada bolinha dessa com pontinho preto no meio é uma célula. E esse pontinho preto é o núcleo dessa célula, tá? Então, e a gente tem aí os poros, por onde a água vai entrar. Então, a água, ela entra pelos poros, ela passa para dentro do átrio, tá? Onde ela é filtrada e aí ela sai pelo ósculo e a gente tem ali as partes, né? Nós temos as espículas, os poros, os porócitos, os coanócitos, os amebócitos, todas as partes aí desse porífero. Sobre a fisiologia dos poríferos, de acordo com a sua nutrição, eles são animais filtradores, ou seja, eles filtram quando a água passa para dentro ali do corpo deles, que vai para dentro do átrio, ele filtra aquilo que ele aproveita para ser seu alimento, né? E o que ele não aproveita, ele faz a limpeza dessa água, por isso que fala que ele filtra a água, né? Ele faz a limpeza dessa água. E eles são heterótrofos, ou seja, eles buscam alimento no meio em que vivem, ou nesse caso o alimento vem até ele, né? Ele não produz seu próprio alimento, ele precisa se alimentar do alimento que vem até ele, porque ele é um animal séssil, ou seja, fixo. E a sua digestão, como a gente falou, ela é intracelular e acontece pela célula chamada de coanócitos. A respiração, ela é aeróbica, ou seja, necessita do oxigênio, né? Necessita de realizar as trocas gasosas e essas trocas gasosas, ela acontece por difusão. A excreção, os produtos da excreção dos poríferos, eles são eliminados também por difusão por meio do ósculo. Eles não possuem locomoção, vivem presos a um substrato, por isso ele recebe o nome de céssio. A reprodução dos poríferos, ela pode acontecer das duas maneiras, tanto da forma assexuada, bem como da forma sexuada. A forma assexuada, ela pode acontecer por fragmentação, gemulação ou brotamento, como na aula passada eu falei das hidras, né, que vivem fixas também, e elas geram um brotinho que se desprende, né, e muitas vezes ele é levado pela correnteza, conseguindo colonizar novos ambientes. E também aqui tem a fragmentação. Tem até uma história que conta que as esponjas, estrela do mar, as estrelas do mar, uma vez alguns pescadores que estavam caçando mariscos, eles acharam algumas estrelas do mar e eles queriam matar as estrelas do mar porque a estrela do mar estava comendo o pescado deles. E aí eles pegaram uma lança e começaram a quebrar todinha a estrela do mar. E aí eles perceberam que ao invés
de diminuir a quantidade de estrela do mar estava só aumentando. Com o passar do tempo, eles foram saber que as estrelas do mar, elas sofrem um processo chamado de regeneração. Ou seja, se eu partir uma esponja do mar em 50 pedaços, eu vou ter novas 50 estrelas do mar. Então, né, eles acabaram ali aumentando a quantidade de estrela do mar. Então, é esse processo de regeneração que ela sofre. E esse processo acontece por fragmentação, né? Quando a gente quebra ali parte, suponhamos que eu vou partir uma estrela do mar em 4 pedaços, então vou ter novas 4 estrelas do mar. Aqui nós temos a reprodução assexuada do tipo brotamento. Notem que nós temos aqui uma hidra na imagem, onde no seu período reprodutivo ela libera esse broto que se desprende, formando uma nova esponja. Tá? Então, eles são animais geneticamente idênticos, como se fosse um clone, né? O material genético é igual. Então, não há diversidade genética nesse tipo de espécie, né? Porque ele vai gerar um indivíduo, um organismo geneticamente igual. Então, a reprodução sexuada. Existem esponjas que são monóicas, ou seja, um indivíduo com ambos os sexos. Uma espécie, ela possui os dois sexos, elas são tanto masculina quanto feminina ao mesmo tempo. E existem espécies que são dioicas, ou seja, possuem sexos separados, existe o macho e existe a fêmea. Os espermatozoides, eles são os coanócitos, que são modificados, e óvulos são os amebócitos, que são modificados também. A fecundação, ela é interna, já que o espermatozoide sai do ósculo e entra pelo poro da fêmea. Então, o espermatozoide ele vai sair lá do ósculo, vai nadar até chegar lá no poro da fêmea e adentrar e fazer a fecundação. O desenvolvimento é indireto, ou seja, há a formação de uma larva chamada anfiblástula. Então, o que é esse desenvolvimento indireto? O desenvolvimento direto é como o indivíduo nasce, ele cresce e morre. Então, se ele nasceu igual nós, seres humanos, por exemplo, nós possuímos o desenvolvimento direto, que da mesma maneira que a gente nasce, a gente cresce e morre. Aqui não, ele passa pelo estágio larval, depois que vai formar o indivíduo. Então, a gente diz que esse tipo de desenvolvimento é indireto. Aqui nós temos esse tipo de reprodução sexuada, onde o espermatozoide ele vai nadar até chegar lá no poro e adentrar. O poro é o óvulo. Aí há a fecundação, né? Forma a larva que sai pelo ósculo, ela nada também e sai. Essa larva ela é chamada de anfiblástula. Ocorre a invaginação, que é todo o processo. Depois a inversão e fixação ao substrato, né? Então ela não nasce fixa, ela não é igual ao broto que já cai fixo ali, né? Ela nada ainda um pouco, né? Até ela se fixar. E o ósculo se desenvolve, notem, né, que o ósculo está se desenvolvendo e depois ele se abre, formando todo um novo processo. Então é um ciclo. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido compreender bem. E caso ainda haja alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!